Assim, eu tenho que entender e isso é uma situação que é difícil, a gente sabe que é difícil. Quando a gente fala que vai perder, vai abrir licitação, é como ele colocou, se unificar, se o transportador escolar abraçar tudo isso aí, beleza, aí mas eu tenho 15, o outro tem 20, o que é que vai ter que ser feito, gente? Aí é que tem que entrar o papel das cooperativas, aí é que a gente tem que fazer um sistema logístico, aí é questão de gestão. Então a gente tem que fazer, vou dar um exemplo, não sei se vocês conhecem, aqui existia um transporte alternativo, que era uma bagunça, as Kombi eram uma bagunça. Então quando a prefeitura entrou e regularizou todos, houve um protesto imenso, mas eu pergunto a vocês, aí se gerou a questão do transporte complementar. Quem é que está lá dentro que quer sair? O governo banca. Tem cara com ônibus, compra um carro novo, paga motorista, paga cobrador, tem 2 por dia. Então todo mundo quer entrar lá e não consegue mais, então travou o sistema. Então para quem viu que era ruim, passou a ser ótimo. Então a gente tem que ser otimista, a gente não pode ser pessimista. Então a gente tem que ter também um princípio de mudança, porque existe o que você falou no começo. Quando a pessoa tem o seu emprego na sua empresa, ele geralmente ocupa uma função. Mas quando o seu gestor chega para lá e diz a ele o seguinte, olha, a partir de tal dia tu vai trabalhar em outro setor, ele se manifesta, sabe por quê? Porque ele está acomodado só naquilo, ele tem medo de desafio, ele não quer experimentar algo novo, então a gente tem que partir para isso. Então é uma experiência nova, mas se tem que ser assim, tem que ser assim. Eu acredito que vai ser bom, não tem outro meio. Então aí a gente tem que se juntar, ir através das cooperativas, fazer um sistema de gestão, um sistema logístico, aí vai se mapear todas as escolas, a quantidade de alunos, quem mora onde estuda, vai, ninguém vai perder. Você vai ganhar o dele, mas ele vai ganhar o lado. E todo mundo ganha, eu vejo isso como otimismo. Francisco, posso falar? Continuando o que ele falou aí, de 5 mil bombeiros, 2.000 entrou nessa licitação para comprar ônibus. Então, 3.000 ficaram desempregados. Continuando, depois estou só dando um exemplo de 5.000, tá? 2.000 teve condições de comprar os ônibus. Beleza. Segundo, desafogou o trânsito, era uma bagunça com corda. Desafogou o trânsito, mas lotou os ônibus hoje, que é a melhor confusão para entrar no Joana Bezerra, é onde a reportagem sempre diz, é uma confusão. Desafogou o trânsito, desafogou, mas superlotou os ônibus hoje. Então ficou 3.000 desempregados e 2.000 conseguiram comprar os ônibus. E aí? É o que pode acontecer. É o que pode acontecer. Deixa eu contar um caso. O processo de complementar aí, ele que entra aí, que foi a pessoa da polícia que quer só ajudar para fazer a conclusão disso tudo é não a padronização. Por quê? Cada transportador aqui sabe que as necessidades são diferentes. Cada um tem uma necessidade. E padronizar não vai resolver o nosso problema. Vai favorecer, como quem disse aqui, a quem tem mais. Quem tem mais favorecer o pessoal de ônibus. Favorecer o pessoal de ônibus. Exatamente o que aconteceu. Eu fui bombeiro. Eu posso dizer, eu era de dentro. Eu também fui. Na época, pronto, beleza. Na época, aqui em Recife, foi a briga, cara. Foi a briga. Eu mesmo saí, porque eu não tinha condições de comprar um motor da rodada. Quem foi que comprou? Quem já tinha crédito. Comprou. Mas vê se você vê aí, Mário, vê se você vê esses azulzinhos. Eles hoje andam super lotados. A gente chama hoje aí de lata de sardinha azul. Deixa eu só complementar. Lata de sardinha azul. Essa experiência que você está trazendo aí, você está falando, estou voltando lá no ano 2000 em Belo Horizonte. Em 2001 começou o transporte alternativo. Em 2000, em Belo Horizonte, que era o transporte por Kombi nas linhas de ônibus. Eu participei desse transporte na época. E eu me lembro que assim, não estava diretamente no sindicato, mas acompanhei isso muito de perto. Em Belo Horizonte chegamos até em 2000 na faixa de 3 a 4 mil Kombis rodando na cidade. Foi um inferno, né? O transporte coletivo entra em colapso rapidamente em razão da concorrência que era predatória. O que aconteceu? A prefeitura chamou e fez várias propostas. Estou te falando isso como experiência de negociação. Várias propostas. O pessoal ganhava, naquela época, transportava-se uma Kombi com 280 passageiros. O sistema de transporte coletivo não estava muito organizado, era em sistema de vale transporte ainda.
Então facilitava a moeda dentro do transporte coletivo. Nós não tínhamos as linhas os corredores de ônibus, então facilitava você angariar passageiros. O que eu estou mostrando é que o sistema, depois daquele colapso, o sistema de coletivo, eles acordaram, que é o que nós estamos tentando fazer hoje. Se organizar, exatamente. Então essa história de MOVE, essa história de BRT, isso tudo é sistema se organizando. E não é melhoria de passageiro, não é isso. É para que o sistema não fique vulnerável. Quando você vê o cartão, que foi que as empresas adotaram, acabou. Quero ver botar o cartão daqui numa conta, não põe. Você transformou o dinheiro numa moeda eletrônica. Quando você cria um corredor de ônibus, obviamente você tira o clandestino da opção. Até um ponto de embarque se você é mais alto, onde que as vans e as combis não alcançam, não é assim? Então o sistema foi se organizando por causa daquele susto. E eu participei daquela manifestação em Belo Horizonte, e o nosso sindicato naquela época adotou uma estratégia muito equivocada, né? Que era criou-se um conceito, vou falar de Belo Horizonte, eu queria dizer a mesma coisa. Como eram 3 mil, 4 mil, 5 mil trabalhadores, de que aquilo não aconteceria, de que eles não conseguiriam acabar com o alternativo. Porque a imprensa começou a fazer um trabalho de desconstrução, dizendo que nós éramos bandidos, que nós éramos isso, que nós éramos aquilo, e nós gostamos dos adjetivos. Você acredita? Nós começamos a gostar de ser bandido, porque todo mundo começou a ficar com medo, e as pessoas começaram a experimentar uma sensação de poder. Não mexe com o pirueiro, não, o pirueiro é isso, o pirueiro é aquilo. Se você entrar na linha, vamos para fora, não tinha isso. Né? Reunião de grupo, linha, né? Líder de linha, tudo isso. E a imprensa fez esse trabalho, mobilizando a opinião pública, e a gente foi entrando naquilo, e criamos um conceito de que o alternativo não acabaria. E em Belo Horizonte aconteceu um fenômeno, que foi um fenômeno de enfrentamento. A prefeitura, através do Céu de Carro, chamou diversas vezes para negociar. Vieram com a proposta: olha, vocês vão rodar sábado e domingo. Podem rodar à vontade durante a semana fora do centro. Dentro do centro só depois de 8 da noite. E todas as propostas não foram aceitas pelo movimento. O que o governo fez? É importante participar disso para você entender os processos. O governo percebeu rapidamente que a melhor forma de combater uma categoria é dividindo. É mais fácil. Em Belo Horizonte foi isso que eles fizeram. Em Belo Horizonte nós tínhamos um modal de transporte que era linhas passando pelo centro e linhas fora do centro. Então o governo falou assim: dentro do centro ninguém. Dentro do centro ninguém. Só depois de 8 da noite, sábado e domingo, liberado. Mas fora do centro está liberado, pode rodar. Linha fora do centro não dava dinheiro, gente. Linha que não passa por cidade é linha deficitária. Aí, na direção do sindicato, nós tínhamos as duas categorias. Nós tínhamos operadores que rodavam nas linhas centrais e nós tínhamos diretores que rodavam fora do centro. Na hora que o governo falou isso, a turma fora do centro deu pulo dessa altura. Nós concordamos, fechado. A turma do centro falou: não quero. O sindicato rachou. Entendeu a história? A proposta do governo rachou o segmento não percebeu. Cada um olhou o seu umbigo. Quem estava no centro pensou: meu problema está resolvido. Quem não se preocupou com aquele que estava dentro do centro. E quem estava dentro do centro pensou: eu quero só resolver o meu problema. Não se preocupou com quem estava resolvendo fora do centro. E aí gerou um racha dentro do sindicato. E aí, quando gera um racha, casa dividida, todo mundo briga e ninguém tem razão, ocorreu esse racha. Os operadores resolveram enfrentar o governo, ocuparam o Afonso Pena por 3 dias. Foi um movimento fortíssimo. Botaram lá todas as combis enfileiradas, uma atrás da outra. Isso aí, uma atrás da outra, e ficaram ocupando o centro, botaram a cidade refém. Tudo que o governo queria era isso, que nós colocássemos a população refém. Claro, aí o que eles fizeram? Depois ninguém aguentava aquilo mais, movimento paretista de parar, eu tudo ou nada. A prefeitura, eu participei disso como liderado, não como liderança, era muito jovem na época, né? E aí o governo chegou e cercou toda a região do entorno com aquelas faixas, fez um esquema de quem saísse não entrava, as pessoas queriam ir ao banheiro, as pessoas queriam comer e não podiam. Ficamos 3 dias lá, o comércio foi fechado e depois de 3 dias veio a ordem: desocupa, depois de tudo isso,
ou então nós vamos invadir. O que o sindicato fez? Vamos para o confronto. Gente, trabalhador contra o governo, isso é uma insensatez. Nós não temos força para enfrentar o governo, não. Essa é a grande verdade, né? Foi para o enfrentamento, 60 prisões, as empresas de ônibus liberavam os ônibus para trazer todos os militares dos cantos da cidade, todos os batalhões. Foi um campo de guerra, várias pessoas foram presas, ônibus incendiados a semana toda, foi o que aconteceu lá, e depois disso o movimento nunca mais conseguiu retomar. Entendeu? Então, assim, isso serve de alerta para que a gente não se divida. E é o que está acontecendo na padronização, é isso. Nós estamos dividindo. Só o motivo só é outro. Nós estamos dividindo por vaidade. Eu posso falar para você, então, comparar o que aconteceu lá atrás com o que vai acontecer agora? Já está acontecendo. Exatamente. Só mudou o motivo. Eu faço a comparação é essa, tá? Porque quando existem os bombeiros, as empresas de ônibus vão olhar assim, poxa, a gente está perdendo passageiro para eles. Então os ônibus andavam vazios, cara. Sim. Então vamos banir. Mas só que a lógica era, porque está uma confusão no trânsito, mas na verdade não era isso. Não, era para trazer claro. o passageiro de volta. E hoje o que está acontecendo é o seguinte: tem colégio que tem ônibus para transportar alunos. E tem vans que transportam também de lá do mesmo colégio. Então, o colégio ele quer fazer uma matrícula casada, cobrando também o transporte. Agora, só que o transporte do ônibus do colégio, ele só passa nas linhas principais. Tira o aluno de lá de dentro, que mora numa viela, para ficar debaixo do guarda-chuva, esperando o ônibus passar. Então, entendi, querido. Essa é a preocupação nossa. Aí, então, eu estou dizendo a você, é uma comparação com é a mesma coisa. A empresa grande está querendo tirar alguns passageiros que são nossos clientes para botar para outros grandes. Só que vai prestar um serviço não como a gente serve. E nós não podemos ter essa fragilidade. O meu motivo de vir aqui hoje é esse, é porque o nosso segmento está dividido. Nós estamos divididos, né? Você sabe muito bem disso. E estamos divididos, aí não é por interesse econômico, quer dizer, tem o interesse econômico de uma parte também. Mas a maior parte das divisões, gente, que estão ocorrendo no transporte escolar brasileiro, são três grupos divididos, são três grandes grupos. Um bloco que é o nosso, que é contrário à padronização e está fazendo esse trabalho de conscientização. Um bloco que é a favor da padronização, é a favor, sabe o que está acontecendo, e esse bloco está a favor por interesse financeiro, não tem outro. E um terceiro bloco, que é a maior parte, que é um bloco que nega a existência da padronização, não deixa disso, não sei o quê, por desconhecimento e porque, na verdade, assim, a Isabel está nisso, eu não gosto da Isabel, o Eduardo, tem pavor, Bezerra, pavor. Então, assim, por vaidade, é isso que não podemos acontecer. Porque se isso ocorrer, querido, nós vamos ser engolidos, e o governo está nos fragilizando com isso, não é isso? Está dividindo, essa é a nossa preocupação, é isso que nós temos que fazer. A Volare, que fez, e a que fez aí esse bônus aí, não é para nos vender não, tá, gente? Não pense isso aí não, eu tenho minha forma de pensar. Não é para vender para nós não, é para vender para os colégios, entendeu? E os empresários. Não é para mim não, para mim sair daqui, da minha bancada e comprar uma. É para vender para a gente. É só eu. E eu faço uma colocação que a gente tem que pensar para argumentar, inclusive, contra essa padronização. Aonde o ônibus não consegue chegar, que são nessas vilas, nessas ruas estreitas, quem vai atender esse povo? Essas crianças vão ter que sair, como o senhor disse, na rua. A gente tem que argumentar isso, porque a questão da mobilidade, com um ônibus muito maior, tem vilas lá na minha cidade que mal passa um autocarro. Como é que vai passar um ônibus? Como é que o ônibus vai fazer a curva? E quem vai pagar essa conta? Quem vai deixar esse aluno estudar? Entra um empresário, dono de escola, que vai comprar ela para poder entrar. Não, mas se só existe um ônibus, quem vai pagar a conta desse aluno não poder ir para a escola porque ele não tem o meio de transporte? Porque o governo quer empurrar de goela abaixo um ônibus que não vai atender a tudo. Entendeu? É isso que a gente tem que mostrar, que pode penalizar o estudante de estudar, porque o pai não tem condição. Porque muitas vezes o pai liga para a cooperativa antes de matricular o aluno na escola para saber se tem um transporte, porque senão ele não coloca o aluno na escola. Então, da mesma forma que isso vai acontecer, se empurrar esse ônibus, que ele não vai poder atender todos os bairros, vai acontecer uma penalização desse jeito.
Então isso tem que ser argumentado também. Os critérios a gente tem que sair amarrando essas coisas para barrar, tentar talvez atrapalhar ou barrar isso. Aí o serviço vai ser só na pista. Mas está errado. E a segurança? Com a insegurança que nós estamos vivendo hoje, assalto, e lá na minha cidade, 6 horas da manhã já estão assaltando o meio da rua, infelizmente. E aí? Como é que vai ser? Boa tarde. Pastor João Pessoa. Eu queria saber se existe período para começar o projeto dessa normatização. Se vai ter um período para que a gente troque nossa frota, no caso, a Kombi, a van, entendeu? Para que a gente tenha um certo conhecimento. Se vai ser, você colocou ali, tinha duas datas, 2017, e tinha uma norma a da história do sindicato na carteirinha, que seria a partir de 2020. Em relação a datas, eu gostaria de saber. Gente, a pergunta dele é inteligentíssima. É para mim, você quer que outra pessoa responda? Pode ser? Ouviram o que ele perguntou? Ouviram? Qual é a data, qual o cronograma? Foi isso? É claro que vai ter prazo, até porque é o prazo que divide, é o prazo que enfraquece. Lembra do que eu disse aqui? As estratégias do governo para enfraquecer o movimento? E essa é uma delas. O que o governo está fazendo? A substituição da frota ocorrerá, segundo o FNDE, uma reunião que eu tive lá com eles, foi o seguinte: Zé Maria respondeu assim, vai ocorrer de acordo com a vida útil das prefeituras. Ok? Aí divide. Porque se você tem um carro novo, não é problema seu. Porque ele tem um carro novo agora que roda 13 anos. Que roda, aqui é quantos anos, presidente? 10 anos. Aqui são 10? Aí após 10 anos, inspeção veicular. Tá. Mas a lei é 10. Não tem lei federal não. Cada município trata de uma forma. Em Belo Horizonte são 13, lá no seu estado são quantos? São 10, mas eles aceitam. Aceitam. Dependendo da vistoria. Tá. Bahia são 15. Então o que acontece? A ideia do FNDE é colocar pela vida útil. Então cada município tem o poder de regulamentar a data, né? E na hora que vencer, você tem que entrar com um padronizado. Quando isso aconteceu, eu perguntei para ele assim, peraí, mas tem estado, e Brasília é um deles, Brasília tem estado, Distrito Federal, em que não há prazo, porque Brasília não tem limite. Enquanto o carro passar na vistoria, a vida toda ele roda. Também, né? Aí ele me disse o seguinte, falou, casos como esse serão regulamentados pelo contrato. Você não precisa ter tudo que isso vai acontecer, que nós vamos ter todo o prazo do mundo, até porque não é porque o governo está preocupado com você, são duas questões. Primeiro, que a indústria não comporta substituir todos de uma só vez. Não tem jeito. Trocar 130 mil veículos de uma vez só, não tem indústria que dê conta. E segundo, que isso é uma boa estratégia, porque você começa a perceber assim, daqui a 10 anos ainda, eu vou me preocupar para quê? E aí o movimento começa a enfraquecer. Estão entendendo a jogada? É isso, né? Tem data. Se você pegar um vídeo do FNDE, o vídeo está no YouTube, é um vídeo oficial, de 40 minutos. Ele começa com um cronograma de datas. Ele vira e fala assim, ó, tem lá, põe na tela. Ele fala, isso aí, o vídeo era em 2015, março de 2015. O cara vira e fala assim, ó, até dezembro, era dezembro ou janeiro? Até dezembro de 2015 nós apresentamos a norma. A norma veio em março de 2016, 3 meses de atraso. Depois disso nós fazemos as reuniões, os caras falam assim, mostra o cronograma, 60 dias para consulta pública, em 2017 está valendo. Aí o cara vira e fala assim, não, aí o da Marco Polo, né? Não, mas está muito longe. Aí ele fala assim, está muito longe, exatamente, está muito longe. Aí ele fala assim, não, nada impede de antecipar. Assim, então você tem que assistir o vídeo, está publicado, é um vídeo de 40 minutos. Quando você vê com maracujina lá, com maracujá, você vai ficar muito estressado. Seria quem vai ditar o tempo da troca vai ser as montadoras. Exatamente. Isso é uma dúvida. Na verdade, quem vai ditar são os municípios. Por exemplo, lá em Aracaju são 10 anos. A moça mandou uma pergunta aqui, não foi para celular, mas justamente essa é a resposta. É o seguinte,
E é um sonho de toda a categoria, é a isenção do ICMS e do IPI. Isso aí não seria um momento também para a gente tentar essa luta, como é você que está tão ligado à luta do escolar, qual é o seu pensamento a respeito da isenção do IPI, que eu vejo que o transporte escolar, não desmerecendo os táxis, mas tem muito mais motivo de ter a isenção, porque contribui muito com a mobilidade urbana da cidade, entendeu? Então, por que, ao seu ver, o transporte escolar nunca conseguiu a isenção do ICMS e do IPI, diferente dos taxistas? Inclusive, se eu não me engano, isso é um convênio dos taxistas, que vence um tempo e é renovado. Mas a gente nunca conseguiu isso, a gente nunca teve um incentivo fiscal para comprar os nossos carros e renovar a frota, né? Eu vou aproveitar e responder a pergunta dele e responder a dela que as duas se encaixam. Quanto à questão do ICMS, do IPI e dos outros incentivos que nós precisamos, é justamente o que eu falei aqui há pouco. Nós estamos com um projeto já na mão do senador Eduardo Amorim, e esse projeto já está na mão do ministro dos Transportes. Porque o que é que acontece? Se qualquer deputado ou qualquer senador for dar entrada no projeto para que a gente tenha essas isenções, pode passar um prazo muito longo, porque depende muito dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Então nós não temos contato ainda, nem com o presidente da Câmara, nem com o Senado. Nós temos o apoio de vários deputados, certo? E de um deputado forte, que é André Moura, da Sergipe, que é o líder do presidente na Câmara de Deputados. Então a proposta que a gente quer, o que a gente quer fazer, é que nesses 6 meses, enquanto o presidente está lá presente, que a gente faça uma mobilização geral, que consiga unir todos os transportadores do país, para que juntos a gente vá buscar esse projeto, conseguir esses incentivos, para com a aquisição desses incentivos a gente possa se manter um pouco mais afastado da padronização. Por exemplo, eu tenho uma van 2010, ela permanece no sistema lá em Aracaju até 2020, certo? Caso a gente consiga as isenções até dezembro e a padronização venha em fevereiro, então eu vou ser obrigado em fevereiro a comprar um carro padronizado. Mas até dezembro eu tenho condições de, com os incentivos, comprar uma van zero em uma condição melhor. Então, ao invés de trocar meu carro em 2020, eu vou trocar em 2026. Eu vou ter mais 6 anos para poder me ajustar a pegar um carro padronizado. Então, tudo isso vai depender do trabalho que a gente faça, da movimentação e mobilização que o transportador escolar faça. Claro que não é um projeto fácil de se aprovar. Mas como eu falei para vocês, hoje nós temos o ministro do Transporte, que é ele quem vai assumir essa briga. Ele falou para mim que vai convidar o ministro da Cidade e o ministro da Educação para que sente com os transportadores escolares, discuta qual a melhor maneira dessa padronização vir, para que não atinja a gente do jeito que está vindo. Entendeu? Então o nosso trabalho é para que a gente consiga, de maneira mais rápida possível, as isenções, crédito bancário e uma segurança maior no sistema. Só que infelizmente não é uma luta fácil, certo? Nós temos aliados fortes, mas temos que conscientizar todo o transportador escolar brasileiro a dar as mãos e a caminhar lado a lado. Porque se não for desse jeito, infelizmente... Qual o primeiro passo? A respeito. Não, o primeiro passo já foi tomado, já foi dado. Na verdade, já foram dados diversos passos. O governo já tem consciência. Então, a partir de agora, nós vamos fazer uma reunião. É isso que nós estamos discutindo. Porque a minha proposta é a seguinte: que a gente forme um grupo das lideranças, e as lideranças ou vão todas conversar com esses ministros, ou vá um grupo conversar com esses ministros, e a partir daí a gente se reúne com as lideranças e com os demais transportadores. Eu queria aproveitar esse momento e fazer uma pergunta para o Eduardo, qual o ponto de vista dele. Assim, gente, me desculpe se eu estou sendo incessante, porque assim, existe um medo, uma preocupação, e a gente tem que sair daqui, é isso? Assim, a gente tem um medo que fala muito na união nossa. E a gente sabe que tem aquelas pessoas que vai ser difícil. Então, aí a gente fala para se fortalecer. Aí, no ponto de vista de vocês, quem é o único beneficiado desse sistema? Nós, estudantes? Então, eu vejo assim, seria interessante a gente convocar os líderes dos estudantes para trazer eles para a gente, para que eles se unam a gente. Mas isso daí nós temos através dos pais, certo? Nós estamos aqui buscando os benefícios para a gente, para a categoria. Claro que os estudantes vão ter o benefício de andar no carro melhor, uma segurança melhor, mas nós estamos buscando os benefícios para a gente. Bom, questão da isenção, eu sinceramente acho impossível. Tem que lutar, concordo, estamos juntos, lutando nisso. Mas um país que não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, vai ter dinheiro para financiamento? Acho muito pouco provável que isso aconteça. O momento do país não é adequado.
né? O governo federal está quebrado. Mas eu rebato com você da seguinte forma: o prejuízo que nós vamos causar com a isenção de IPI, ICMS e IPVA para o Estado, para o país, é mínimo. Entendeu? Bem, então, os benefícios que nós vamos trazer com essas isenções para o governo vai ser bem maior. Então, nós temos que buscar isso daí, nós vamos buscar. Eu acho que nós temos que buscar. Não acho que não temos que buscar. Nós temos que tentar. Estou tentando com você. Só estou dizendo que eu não creio. Tá? Não estou dizendo que não vou fazer, não estou dizendo que não vou participar, nem que nós não devamos tentar. Eu só acho que o país não tem essa condição. Questão de realidade. Está quebrado, mas vamos tentar, temos que fazer, quem sabe, né? Não, nós já temos. Mas assim, eu acho que a questão da isenção é pouquíssimo provável, até mesmo porque qualquer isenção tem que vir do executivo, né? Esse negócio de deputado fazer projeto de lei, nós já conversamos sobre isso. Ah, eu sou deputado, vou fazer uma isenção. Olha, gente, isso aí é conversa fiada, porque quem tem que dar isenção é o chefe do executivo, é o presidente da República, e sempre é o CONFAS. É o CONFAS, não consigo fazer nada. São todos os estados, todos os estados. Então acontece, a isenção de imposto tem que vir da presidente da República. Não basta o deputado federal fazer um projeto de lei, porque ela não pode onerar o executivo. Então essa é a questão. A pergunta do colega lá de trás, que falou assim, o que vocês vão fazer? Qual que é o passo? O passo é o que nós estamos fazendo, mobilização, né? Conscientizar a categoria e fazer encontro nacional. É o que nós temos que fazer isso. Fazer um encontro no estado qualquer desse aí, tirar um plano de ação, como ele colocou aqui no início da conversa, tem que ter plano de ação, e a partir daí marcar uma reunião em Brasília com os nossos deputados, porque quem vai resolver os nossos problemas são os nossos deputados. Tem que levar o seu deputado, e deputado que não for é deputado que não serve. Está entendendo? Então tem que levar esse cara para a sala, como nós temos aqui, com os deputados. Querido, a conta é essa aqui, vai dar para repagar ou não vai? Você vai fazer lá, vai sustar a resolução, o que você vai promover? Porque a audiência pública, Bezerra, não serve para nada, você jogar confete e fica debaixo. Você sabe disso, aqui não resolve. É só para dar visibilidade. Nós queremos, a conversa é com a presidente da República, lá com o presidente da República, com o chefe de governo. Esse povo tem que receber. A gente tem nessa reunião aí, podem estar planejando aí, né? As lideranças, né? Quando a gente fala de lideranças, não é só o sindicato, não. Cooperativa e todos, né? Daí, qual a importância? Ele leva um deputado federal, porque o objetivo é chegar ao chefe do Poder Executivo. Agora, Eduardo, na sua proposta aí da regulamentação da atividade, né? Tem uma coisa que eu me preocupo muito, principalmente na regulamentação da lei dos municípios, né? É na quantitativa de pessoas jurídicas. Por exemplo, na nossa lei municipal existe X para pessoas jurídicas, só pode chegar até um número tal, porque eu fico muito preocupado com o monopólio. O cara tem 2, 3 empresas, ele entra no transporte escolar, porque se não der problema, ele tem as outras que cobram. Vou responder isso. A pergunta do colega aqui foi dos pais de alunos, é isso? Dos alunos, não é? Eu acho muito complicado e muito prematuro, apesar de necessário caminhar nesse sentido, porque se a gente não está conseguindo mobilizar a nossa base, o que dirá mobilizar o outro? Não é isso? A pergunta que ser, Bezerra falou assim, Eduardo, a regulamentação da atividade no nível federal, né? Eu tenho a preocupação aqui em Pernambuco, que as empresas, por aí vai. Nós também temos. A regulamentação federal, ela ocorre em pouco mais de 14 artigos. Então, olha, o que nós estamos propondo? São 14 artigos de lei, é sucinto. É sucinto de propósito. Porque quanto mais regra eu vou criando, mais problema eu vou gerando. Você concorda? Então, o que nós estamos colocando na regulamentação federal é o patamar mínimo. Ou seja, são as diretrizes. Quem vai definir quantidade de licença, tarifa, forma de ingresso é o município. E por que nós estamos fazendo isso? Tem uma razão de ser. Na legislação federal é só para engessar. Então nós estamos colocando lá linhas gerais que nós queremos, para engessar o legislador, certo? Mas estamos colocando a conta para o município. Eu ponho a receita, mas quem faz a comida é o município. E por que tem que ser assim? Porque nós temos poder de impacto nas prefeituras, o governo federal não. Então, se eu pegar uma regulamentação e jogar toda para cima,
você não alcança, não. Você não tem poder de negociação. Então, na verdade, eu coloco lá só aquilo que eu não quero que eles mexam aqui para baixo e deixo autonomia para que os prefeitos possam definir com seus sindicatos, associações, cooperativas, a regulamentação secundária. Na realidade, a gente fala legalidade, a gente é bem consciente que na hora que o prefeito disser assim, ó, vou fazer a licitação, ele faz e acabou. Né? Na regulamentação que está acontecendo nos outros municípios, eu estou colocando lá atividade privada de utilidade pública. Aí tá. Pois é, aí o que é que acontece? Aí lá no outro artigo lá, eu sei que a gente pode ser derrubado em qualquer momento, o município pode, após o primeiro cadastramento, fará um estudo para limitar. Isso também é errado também. Pois é, né? A sua pergunta, eu também tive essa preocupação. O que nós fizemos? Colocamos um modelo de licitação, limitamos, como é licitação, tem que ter viabilidade econômica, limitamos pelo censo do IBGE e colocamos o seguinte: aqueles que estão usando o projeto de lei permanecem, para não ter esse risco, porque senão o município vem e põe para fora, não é? Então nós estamos colocando na legislação federal que os atuais autorizatários, funcionários, demissionários e por aí vai, ficarão com as suas licenças até o óbito, até o falecimento, porque os taxistas ficaram, não é assim? E taxista agora pode até transferir, ou vai até passar para o filho, virou patrimônio, né? Virou herança hereditária, permissão hereditária, não. Então é isso, o cuidado que nós temos que ter, Bezerra, é criar linhas gerais. Agora, quem vai construir o transporte é cada sindicato da cidade. Eu não posso levar para Brasília a discussão pequena, né? Harmonizada. Já existe, você sabe quem, né? Sei. Mandou, né, para Brasília, sei, um projeto, né? Você chegou a ouvir, né? Mas eu fiquei muito preocupado com isso daí. Não, o projeto. E aqui, ó, olha interessante. Bezerra está colocando uma situação que já existe um projeto dessa natureza e tem mesmo. E o mais interessante não é isso, não. Brasília acabou com as permissões recentes, você viu isso, né? E aí o que ela fez? Ela pegou, depois que Brasília terminou com as permissões e adotou o modelo de autorização, liberou licença para todo mundo, não foi isso? Aí agora ela sobe no carro de som e vai contra o modelo que ela está propondo como regulamentação. Como é que pode? Ela está criticando o modelo adotado em Brasília, que ela defende um projeto de lei. Né? Eu vi isso, sim, uma contradição total. Mas vamos lá, gente, pronto. Peraí, só um minuto. Como você disse, fica o projeto base em Brasília e cada município com sua peculiaridade. Certo? Eu queria até já falar aqui que eu queria a disponibilidade desses projetos, porque eu não sabia deles, para a gente analisar, e seria bom cada estado, como já foi dito, a gente marcar um limite para cada estado debater dentro do seu estado, ter cada um o seu projeto base, se juntar a nível nacional antes de falar com os deputados. Para quando a gente for falar com os nossos deputados em Brasília, cada um já está com o projeto base feito, organizado. Entendeu? Exatamente. Para não ter aquele negócio, mobiliza os deputados, mobiliza o senador, aí não dá certo, aí volta. Já tem um negócio pronto. Eu vou te mandar. Todo o Brasil. Inclusive, André, eu vou te mandar esse projeto, porque você não estava nesse circuito conosco, o Alex já tem, que está aqui também, mando para os dois. E a gente coloca no projeto um instrumento que tira o cheque em branco do contrato. Porque se você observar hoje, gente, se você pegar no artigo 136 ou 139 do CPB, o que ele fala? Compete ao CONTRAN, não é isso? Definir qualquer coisa que ele quiser. Ou seja, o CONTRAN ainda tem autonomia para o que ele quer no seu carro. O que nós fizemos? O que ele quiser define. O que nós fizemos? Nós tiramos da mão dele e colocamos o seguinte: compete ao município definir tamanho, modelo, tipo, ano, tudo ao município. Porque o município se alcança, no município você põe carreata na porta, no CONTRAN você não põe não, em Brasília você não põe. Então a estratégia é essa, é de jogar tudo para o município. Claro, jogar perto, a lógica é essa. E acabar com a história da padronização, porque se vem com a autonomia municipal, porque hoje o município não tem autonomia, mas ele passa a ter, aí acabou o problema. Aí a importância desse processo de regulamentação da atividade ser mais rápido possível.
Eu quero só, eu não falei antes, porque também não é algo concreto nas minhas mãos. A visita ao ministro do Transporte com os outros ministros, sim. Mas Eduardo, eu quero dizer a vocês também, nós solicitamos uma audiência com o presidente da República, Michel Temer. O deputado federal deputado federal André Moura é o líder do governo federal. Nós já conversamos com ele não prometeu, mas disse que vai fazer o possível para colocar a categoria lá junto com ele. Claro que eu tenho consciência que infelizmente só ele pode fazer isso, mas é esse trabalho que a gente quer fazer. A gente quer fazer um trabalho de fortalecimento da categoria, ter junto conosco alguns ministros que na hora que chegar o presidente diga, não, vamos fazer por ele porque eles precisam, e não vai afetar o governo, porque o impacto que nós vamos trazer para eles é muito pequeno, entendeu? Porque infelizmente a renda dos governos, eles estão pagando, pelo menos Sergipe está pagando os funcionários do Estado com o IPVA e com o IPTU. A gente está aí discutindo a questão dos estados e acho que a gente já deveria, já que a gente está aqui, já deixar, até porque o pessoal fica na ansiedade, escolher um estado entre nós para a gente fazer essa reunião. O que vocês acham? Quais são os? Agora está sério. Agora está sério. Deveria ser agora nas. Aí não é Juruá, mas tudo bem. Mas Posso eu oferecer Sergipe. A Bahia também está de portas abertas, acho que. Bahia também. A gente só tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar... Para aí, a gente ainda vai andar de burro. Olha só, a gente tem que pensar um estado onde fique no meio, que dê para todo mundo. E se você falar no estado, se você faz, por exemplo... Não concordo com o Brasil. Se você faz, por exemplo, Salvador, Belo Horizonte, Salvador fica mais perto, Recife, Salvador fica mais perto, não é isso? Aí Fortaleza já fica mais distante também, né? Então Manaus também. Aí já tem a praça no meio do mundo. Eu acho que não concordo com o Brasil. Mas eu acho também que já está lá no Gente, Brasília é um grande problema, por causa de oposição. Cuidado. Gente, podemos encerrar, né? Gente, agradecendo Eu queria só, já que Eduardo está aqui, ele é a pessoa mais rebelde, sobre a questão da mobilização. a mobilização nacional, se vai haver agora em julho com a data para todos os estados. Dia 15 de julho. Olha, é uma situação muito delicada, porque nós temos, como esse processo foi iniciado há mais de um ano, nós temos muitos estados que estão muito fragilizados. Minas é um deles. O Renato, São Paulo, está muito fragilizado os estados. Aqui está começando. Aqui, se eu quiser colocar manifestação, fica uma coisa histórica. Porque vocês estão com o pique todo. Outros estados não estão. Próprio São Paulo vai fazer. Dia 15 de julho. Essa questão eu acho que tem que ser discutida com o presidente sindical, com vocês, né? Não é conosco. Vocês têm que avaliar se vale a pena, se não vale, né? O que a gente está pensando em fazer é um encontro nacional e apoiar o movimento de São Paulo. Entendeu como? Agora sim, puxar um movimento desse em Minas eu não quero puxar, porque eu tenho que tomar um cuidado, porque a experiência passada foi muito positiva. E se eu hoje fizer um novo movimento e eu levar um grupo menor, a imagem que fica é de que o negócio desmobilizou, entendeu? Da primeira vez nós colocamos lá a segunda polícia 2.500 carros. Eu acho que era em torno de 3.000. Hoje, se eu for para a rua e colocar pelo menos 1.000, né, eu dou um recado de que tem que tomar esse cuidado. Ô Eduardo, e se a gente for, as lideranças forem lá para São Paulo, participar lá em São Paulo nesse dia? São Paulo é um lugar arriscado pra caramba. Você vai comigo. É um lugar arriscado, mas eu acho que a estratégia é essa. Inclusive eles querem que nós comparecemos em São Paulo e de lá fazer uma reunião lá. Pessoal, desculpa aí, só para terminar uma coisa que foi, desculpa aquele rapaz. Marconi, né? Então, não vai adiantar nada no
nada do trabalho que nós estamos desenvolvendo se vocês não abraçarem a causa, se vocês não segurarem na mão das suas lideranças. Não se preocupem com os que não vieram para cá, pelo contrário, passem para eles a segurança que eu acho que vocês estão sentindo hoje com o trabalho que nós estamos desenvolvendo, para que eles venham a fazer parte também. Não adianta presidente de sindicato, cooperativa ou associação tentar buscar sozinho, é em vão. Precisa da categoria, política é ver, é massa, é voto, então nós precisamos de vocês. Já me conhece, meu nome é Jackson, sou sindicalizado e condutor escolar também, sou cooperado até os norte. É o seguinte, nada disso vai funcionar, nada. Não é só pela conscientização geral de massa, não, tá? Mas primeiro pelo combate ao clandestino, a política de combate ao clandestino, que nós temos que pensar muito bem nisso, certo? E a outra questão é a concorrência desleal do nosso companheiro de trabalho. Essa concorrência desleal, ela desvaloriza muito o trabalho da gente e faz com que a gente se torne pessoas egoístas, que pensem só em nós e a união se esfacela. Quando essa união se esfacela, nada disso vai dar resultado. Então temos que trabalhar, sim, em cima dessa sugestão de tabela, que já foi colocado através da cooperativa, sugestão de tabela de preço, tá certo? Não é oficial, mas é uma sugestão inicial para a gente começar a unificar. Isso é o início de tudo, tá? E as políticas de combate ao clandestino ser tratado com mais veemência. É só isso que eu tenho que falar. Gente, agradecemos a participação de todos, ao pessoal da mesa de Natal, Aracaju, Paraíba, Minas, Bahia, Pernambuco. Agradecemos também a essas pessoas por trás que vocês não viram. Para fazer esse evento, foram 15 dias de muito trabalho. O sindicato nos apoiou para ajudar nisso, mas tem muitas pessoas por trás dessas logísticas que vocês viram, tá certo? Pessoas entrando em contato com o pessoal de Natal, da Paraíba, tudinho para tentar fazer esse evento dessa forma. Então, eu acho que foi válido. Esse evento foi da categoria, tá certo? Mas realizado por duas entidades com apoio, mas eu acho que tirou a dúvida de algumas pessoas em relação a isso e alguns que nem sabiam o que estava se passando. O que a gente precisa agora é a divulgação. Foi gravado tudo, vai ser colocado nos grupos, então divulguem. Porque tem como editar e colocar, mesmo esse tempo todo. Não dá, tem problemas para fazer essa editar. Então, vamos divulgar, porque na realidade a padronização é para todos, não é só para X entidade não, certo? Agradeço a vocês tudinho. Bel quer falar porque ela está ali se coçando já. Eu só queria que vocês levantassem, por favor. Isso. Cheguem pra cá, cheguem. Se acheguem. Venham. Fiquem o mais junto que vocês conseguirem ficar. O mais junto que vocês conseguirem. Venham pra cá, venham. Venham pra cá, venham. Ó, o pessoal do fundão aí que tá sentado, se achegue. Levanta aí. Juntem aí, junta. Fecha. Podem se abraçar, fecha. É isso mesmo. Venham. Ô, meu amigo, venha. Se achegue aqui, venha. É isso aí. Gente, é o seguinte, na pedagogia a gente usa um termo que significa união, mas é isso aí, é a gente fechar todos os ângulos. Nós estamos fechando, é simbólico? É simbólico, mas nós vivemos de simbologia, tudo é um símbolo. Então nós estamos fechando aqui no significado de fechar uma união, de fechar um pacto.
para não deixar que esses grandes, que não interessam quem são, venham a acabar isso aqui. Isso aqui é nosso, nos pertence. E eles não vão entrar. Aqui só entra quem a gente permitir. E nós não vamos permitir. Vamos? Nós não vamos permitir. Por quê? Porque as entidades são nossas, porque os carros são nossos e porque o trabalho também é nosso. Então nós não vamos permitir. Você lembra que eu comecei cantando? Lembra? Nós somos o quê? Formiguinhas. Mas nós somos aquela saúva ordinária. É saúva? É, aquela do cabeção. Quando gruda, não larga. Nós somos, né? É a Tanajura que nem já está até extinta, porque eu nem vi nunca mais uma Tanajura. Né? Então eu queria fechar cantando assim, ó. Quem lembra? Lembra. Vamos? Pisa, pisa ligeiro.